1º de dezembro de 2024, 3h06 na Alemanha. Vídeo não recomendado para seguidores religiosos ou visitantes que desejem preservar suas crenças do sistema. Mas meu canal é de desconstrução de crenças gerais. Obrigada pela compreensão. Acelerem o vídeo para ir mais rápido. Os temas do meu vídeo de hoje estão em meus vídeos antigos e alguns mais recentes. Os temas são: a mulher gritando para ter bebê, a mulher gritando na hora do ato sexual. Por quê? E não havia escuridão, e tudo era vida. Tudo era luz. E um dia eles chegaram e trouxeram a escuridão, trouxeram as sombras. Eles gostaram do escuro, das sombras, e disseram: haja escuridão, haja as sombras. E criaram o tempo, a grande prisão. E o tempo começou a passar. E durante o tempo que passava, eles fizeram muitas corrupções na natureza e em tudo da natureza, nas pessoas e em tudo das pessoas, nos animais e em tudo dos animais. Como vemos as mulheres hoje em dia terem filhos, deitadas numa maternidade, dependentes de alguém, de um médico, de um especialista, de um ajudante. Como as mulheres tinham filhos antes. Na natureza, as mulheres procuravam locais onde pudessem estar seguras e não oferecessem riscos nesse momento. Podiam estar acompanhadas de outras mulheres, de seus maridos ou sozinhas. Muitas delas gostavam de procurar as águas na hora do parto. Em frente a rios onde não houvesse perigo, ficava muito mais fácil para que elas trouxessem seus bebês. Seus corpos não ficavam com sequelas, não tinham estrias, não tinham os seios com problemas na amamentação. Todas as sequelas de gravidezes que vemos hoje em dia nas mulheres não havia antes. E dessa maneira, essas mulheres maravilhosas traziam seus bebês ao mundo, sem gritos, sem barulho, como as mulheres dão à luz hoje em dia, gritando, sentem dores e gritam. Por que elas fazem isso? Porque eles ensinaram. Mostraram nos livros, nos filmes. E por que as mulheres não gritavam assim antes? Porque elas estavam na natureza. Chamaria a atenção dos predadores, homens de outras tribos, animais, colocando-as em situações de risco, de perigo. E por que gritar? Primeiro, porque o corpo já não é mais o mesmo. E segundo, porque o sistema adora gritos. Vocês já perceberam nos filmes como é importante os gritos? O filme do menino que ficou sozinho em casa, Esqueceram de Mim. Muitos gritos. Em todos os filmes que fizeram sucesso, há muitos gritos. Os motivos humanos comuns não podem entender. O grito representa para o sistema a felicidade. É momento de dor, espanto, susto, horror, pavor, terror para os humanos em várias situações. Essas palavras dizem a vocês alguma coisa? Tudo que leve o ser humano ao sofrimento, à dor, é prazer para ele. Então as mulheres não faziam nenhum som quando davam à luz? Os animais, as fêmeas e mulheres humanas faziam o menos barulho possível
A dor de dente é uma dor insuportável. A dor do parto hoje em dia é muito maior do que a dor de dente, que já é muito grande para suportarmos. Mas nem sempre foi assim. Todos nós humanos já experimentamos a dor de dente em alguma fase das nossas vidas. Essa dor dói tudo, dói a cabeça, todos os nervos da face. É uma dor absurda, quase como um parto. E nem por isso nós gritamos. A dor do parto era suportável. Nossos corpos femininos eram bem mais fortes, mais resistentes. Com o tempo, eles foram fazendo o corpo feminino cada vez mais fraco, cada vez mais dependente do que o sistema oferecia para ele. Como o sistema fez isso? Retirando da mulher o seu poder, retirando a naturalidade, a originalidade dela, obrigando essa mulher a necessitar do que ele estava oferecendo. Agora vamos pensar na mulher que está dando luz e a mulher que está fazendo sexo. O que há de igual nessas duas cenas? As mulheres estão gritando. Por que as mulheres gritam na hora que fazem sexo? Porque o cinema, os livros, os personagens e os assuntos do sistema ensinaram as mulheres da massa a fazer sexo conforme eles queriam. Elas imitaram e passaram décadas imitando, e isso virou como um comportamento normal. Ficou tudo como se fosse natural do ser humano agir dessa maneira. Se a mulher e o homem estivessem na natureza e eles fossem fazer sexo com muito barulho, com gritos, eles iriam atrair inimigos curiosos e animais predadores. Da mesma maneira, se a mulher desse a luz aos gritos, aos berros, como eles mostram em filmes. Isso acontece hoje em dia com as mulheres, como eu expliquei em meus vídeos sobre maternidade, detalhadamente como eles levaram as mulheres à dependência dos médicos, dos tratamentos, como o corpo ficou mais fraco, debilitaram o corpo feminino para que ele ficasse dependente do que o sistema oferecia. Eu me lembro que na adolescência, quando eu vi uma mulher dando à luz, eu fiquei muito assustada, apavorada. O mesmo aconteceu quando eu assisti um filme de romance. Não era filme de sexo. E a mulher estava ali aos gritos. Eu não entendia. Eu estava assustada. Tinha que gritar quando tinha um bebê. E gritava quando fazia sexo. Parecia tudo sofrimento. Ainda que parecia que eles gostavam do que estavam fazendo. Imagina o que não passava nos filmes eróticos ou os filmes pornográficos. Mas por que os homens gostam disso? Porque o sistema ensinou a eles que isso é sexy, isso dá tesão, isso é excitante. Sem falar que isso criava outras fantasias na cabeça do homem, como estar dominando a parceira, como o sentimento de que podia controlar, porque ele tinha força, porque podia deixá-la dominada. Eu pensava, será que isso dá prazer nos homens? Vendo e ouvindo a mulher que amava e que gostava, gritando de dor? A menos que ele não amasse essa mulher e já estivesse manipulado com todos os fetiches e todas as doenças, sexuais que o sistema criou para que usássemos nossa energia sexual erroneamente. Eu lembro bem como os homens reagiam quando as suas esposas iam ter seus bebês. Eles não gostavam nem de ficar perto. Tamanha era a agonia de ver as suas esposas sofrendo. O sexo não causava dor, portanto, não havia por que gritar. Pequenos gemidos eram tão mínimos que ficava bem ao ouvido do homem e da mulher, só para eles dois. Parto era também dessa maneira. A mulher conseguia suportar suas dores e ela só experimentava qualquer dificuldade se tivesse um acidente, se ela tivesse acontecido alguma coisa e estava sentindo dores por outros motivos. Eu já comentei com o pessoal do meu grupo
várias vezes, e também em vídeos antigos, sobre o beijo na boca, que também não era necessário. Mas neste vídeo eu vou parar por aqui. Eu desejo que vocês prestem bastante atenção em tudo aquilo que a gente pensa que é assim que tem que ser, que sempre foi assim, que isso é natural e que faz parte da nossa humanidade. Se vocês começarem a pensar bem, se vocês matutarem, se vocês conhecerem esse sistema, vocês vão começar a perceber no quanto que nós fomos manipulados, até mesmo no comportamento da gente na cama, ou até para trazer o filho ao mundo. Eu recomendo meus vídeos sobre maternidade, sobre os bebês chegando ao mundo, porque os bebês, eles dão sinais para a gente de que não deveríamos comer carne. Também tem meus vídeos que explicam por que os homens não gostariam de ter filhos, por que eles sentiam que não deveriam ter filhos e as mulheres convencem eles a trazerem. Isso no passado, quando a igreja dizia que tínhamos que nos multiplicar. Mesmo assim, muitos homens sentiam medo de terem filhos, sentiam medo de casar, mas sempre houve essa obrigação. Isso ainda acontece um pouco hoje em dia, mas é porque o homem não gosta da mulher? Ou porque ele experimentava o medo de saber que ao casar, ao ter uma família, ele teria que assumir responsabilidades que estavam na memória ofuscada dele, de quando na natureza, ao ter uma família, o que acontece aos homens? Ele tem que proteger aquela família. E dentro do sistema, como se faz para proteger uma mulher com os filhos? O homem teria que trabalhar muito. Dentro do sistema há tantos perigos quanto viver na natureza. Agora, nós não sabemos mais viver na natureza, mas antigamente o homem sabia como se virar na natureza. Dentro do sistema tem perigos que as pessoas já acostumaram e não acham que são perigos como os perigos da natureza, como um atropelamento, um acidente, como ser roubados, atacados, estuprados, enganados e ser envenenados de todas as maneiras. Nesse mundo tóxico, com tantas substâncias perigosas. E o perigo de perder o emprego, ficar na rua sem teto, sem ter o que comer, pagar as dívidas e as faltas que as pessoas são obrigadas a vivenciar quando perdem o emprego. Todas as coisas que nos acostumamos a fazer, sempre há um perigo, até para você atravessar a rua. Você nunca sabe o que vai acontecer neste mundo. Vivemos tentando adivinhar o que pode nos acontecer. Mas nós já nos acostumamos com eles e nem tomamos como perigo. E tem os perigos das ameaças de guerra, ameaças de problemas financeiros, de catástrofes, pandemia. A lista é tão grande que eu vou parar aqui, mas vocês que acompanham meus vídeos devem saber da coleção toda. E tantas coisas que foram aceitas como normais e humanas, que são dicas de que fomos e estamos sendo sempre manipulados, corrompidos, divididos, idiotizados, aprisionados. Eu fico por aqui. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.